Eu acho que ele falou bem de mim pra ela, só pode. Falou bem de ti, será? É. Hoje eu quero cobrar caro isso, né? Então, assim, eu conheci ela lá em 2014, a gente teve um período de namoro e em 2016 nos casamos, inclusive aqui no município de São Pedro dos Crentes, lá na fazenda do meu pai, que é a famosa Três Barras, que nós falaremos brevemente. Mas quando a gente veio de mudança, vim eu, a esposa e o meu filho Davi, que hoje tem 4 anos. E agora nós temos um filho maranhense de Imperatriz, inclusive, que é o João. 8 meses de vida. Nascido aqui em Imperatriz. Nascido aqui em Imperatriz, aonde a minha esposa nasceu também. Ah, ótimo. E aí, mais 20 anos, né? 2003, 2023... É quase 20. Ali quase 20, uma taxa né? de arredondamento, a gente, para ficar mais fácil a explicação, 20 anos. E esse tempo perdeu o vínculo com a terra ou não? De jeito nenhum. Continuou De jeito nenhum. mantendo? Eu sempre vinha, sempre nas férias, né? Como é a caminhada de quase todo mundo que está lá, né? Que trabalha de CLT, eu vinha sempre nas férias. Depois que eu me tornei autônomo, eu comecei a vir 2 vezes por ano. Né? Tive essa oportunidade de migrar, de ser empregado de carteira assinada, né? O CLT, me tornei autônomo, um representante, para depois me tornar um empreendedor e ter a minha própria empresa. Então isso me deu um pouco mais de liberdade, mas sempre querendo voltar, né? Acho que 90% ou mais dos maranhenses que saem daqui, eles querem voltar. É claro que querem voltar em uma outra realidade das que saíram. E eu tive essa graça de Deus de poder voltar com essas condições, né? E o retorno agora, assim, vida acadêmica teve, como ficou a tua especialização, tua profissionalização? Sim, né? sim. A minha profissionalização ela é muito mais de estrada. Como nós estávamos comentando aqui antes do podcast começar, eu já queimei muito disco de embreagem de tacógrafo. Tem uns também. 3 aí queimados, não tem? Tem. A quilometragem está muito alta. Então, o que acontece? A nossa base, assim, aí... Mas está rodada direitinho. Direitinho. Né? Então, direitinho, né? Alinhado e balanceado. Alinhado, balanceado. PVA pago, tudo certo. Tudo certo. A minha história... Eu sou fruto, desculpe minha garganta um pouco ruim. Eu sou fruto da nossa herança cultural, certo? Eu e a nossa base mesmo, de sociedade. Então, eu nasci na roça. O meu acesso à educação foi muito restrito, como a gente sabe que é até hoje, mas antigamente, lá há 20 anos, mais de 20 anos, isso era muito mais restrito. Então, assim, eu não sou um cara, eu não tenho a veia intelectual, mas eu sou um cara esforçado, né? Eu vim para a faculdade começar... Leio alguns livros. Leio livros, né? Isso já é muita coisa. E conheço muitas pessoas. E extraio delas sempre lições importantes. Mas eu vim para a faculdade aos 30 anos já. Eu já tinha empresa quando eu fui para a faculdade por uma questão de formatar melhor as ideias que eu estava tendo das experiências de vida. Então, eu fiz uma faculdade na gestão de negócios e depois fiz uma especialização em marketing com ênfase para o digital, né? Então, a minha vida acadêmica ela não é tão extensa quanto é a minha vida de trabalho, né? De estrada, de validação mesmo no mercado. Samuel, qual foi assim o momento o marco inicial que tu pensou assim, não, eu não quero ser assalariado, eu quero ser empresário e eu vou pensar, a partir de hoje eu vou fazer tudo para ser empregador e não empregado. Qual foi assim, o momento que se deu assim na tua vida assim, profissional? Você tem lenço aí? A história que eu vou te contar, você vai chorar. É engraçado, porque todo mundo da história é triste, né? A minha história... Todo mundo tem uma história triste para contar, né? Então, a minha história, ela é muito parecida com a história da maioria que sai daqui, né? A diferença é que eu sou muito apaixonado por ela, pela minha história. Então, assim, a história de qualquer um é bonita, mas a minha eu sou apaixonado demais, né? Mas, assim, eu comecei a conhecer... Mas, só um instante, tu não ficou com medo, assim, de uma hora se desesperar e criar uma dupla sertaneja com o irmão teu, não? Assim, bom, tu tava no Goiás. Pelo talento que a gente tem pra música, não chegar a esse... Fica no negócio, né? Ótimo. Deixa por goiano mesmo. A gente canta muito bem quando ele tá no banho, entendeu? Fica nisso. Mas, voltando aqui para como que eu tive esse estalo assim de, eu quero ser um empresário. Veja bem, eu sempre fui muito curioso. Antes de tudo, antes de ser curioso, eu sempre fui muito sonhador. Nós estávamos falando sobre isso mais cedo, né? Então, eu sempre quis viver algo novo de fato. Na minha família não tem tradição de empresários, né? E aí, eu sempre me achei um cara meio fora da caixa. De verdade, não é assim, não é vanglória e nem desmerecendo nada nem ninguém, mas eu me vejo assim.
Um indivíduo fora da caixa. E isso, inclusive, eu pago um preço muito alto por ele, né? Diga-se de passagem. Então eu fui lá, trabalhei 3 anos, né? Saí da roça de fato, vou morar em Goiânia, que é uma das capitais mais exuberantes do Brasil, que mais cresce no Brasil. Então assim, eu saí de uma realidade de roça para uma realidade de uma capital extraordinária que é Goiânia. Que inclusive, quem estiver em Goiânia aí sabe que vocês estão morando na melhor cidade do mundo, depois de Estreito. E São Pedro dos Crentes. E depois de Imperatriz. Também, Imperatriz também. Então Goiânia. Então o que acontece? Eu comecei a ter contato com pessoas que eram desenroladas, inteligentes, gostavam de leitura, então eu fui me desenvolvendo nessa área de livros e conhecer histórias, biografia de empresários e tal. Depois eu fui trabalhar em uma outra empresa depois de 3 anos, que eu era entregador de bicicleta. Para não ficar só na entrega da bicicleta de medicamentos, eu comecei a entregar de mobilete, que foi o meu primeiro grande veículo. Primeiro grande veículo, mobilete. Mobilete. Aí era assim, eu empurrava ela uma quadra, ela me levava uma quadra, eu empurrava ela 2. A trajetória de quem comprou uma mobilete um dia. Pois bem, e aí eu fui para uma empresa maior que é do ramo de materiais elétricos, certo? E lá eu tive acesso a mais pessoas, e inclusive foi onde eu conheci representantes comerciais que ganhavam dinheiro. Porque de farmácia lá eu não sabia quanto os caras ganhavam, eu não tinha noção. Mas dos representantes de indústrias de materiais elétricos, como, por exemplo, Corfil, Iriel, Talari e outras tantas linhas, os indivíduos ganhavam muito dinheiro para a realidade de 2006. Muita grana. Aí eu pensei, eu falei para eu sempre sou muito de conversar, né? Você já percebeu? E eu perguntei para um desses representantes, falei, como é que faz para eu ser um representante? Até então, a minha ideia era ser representante, não empresário em si. Ele falou assim, olha, você tem que ir nas feiras de negócio, pegar uma marca que não tem ainda no mercado, não está na sua praça, você negocia com essa marca e você tem que ter um cash de 6 meses de sustentação, que você vai fazer abrir mercado, vai vender, começar a faturar para você receber sua comissão. Então isso é no mínimo 6 meses. Ou você tem que conhecer alguém, um amigo, um parente que já é representante e te coloca na vez. Isso tu verdinho, tu já percebeu isso? Isso, eu estava lá com 20 anos, eu acho, 20 anos. 19 para 20 anos, mais ou menos isso. Então eu fui conversando com os outros representantes e tal, e eu comecei a ver um perfil que eles tinham. Eles são autoconfiantes, eles são bem relacionados, eles sabem conversar, eles têm umas características que são peculiares. Eu fui começar a buscar desenvolver isso. Aonde que eu encontrava isso? Nos livros. E fazia curso de oratório, de falar em público, essas coisas todas, de vendas e marketing no varejo. Eu fazia esses cursos, né, Senac, Microlins e tal, para ir me lapidando, mas ainda trabalhando no estoque de materiais elétricos, enrolando fio na bobina lá na mão. E falando com esses indivíduos. Até que um dia surgiu uma oportunidade para eu ir trabalhar, eu cheguei a trabalhar nas vendas de materiais elétricos, né, fui promovido de estoquista para as vendas. Só que nós pegamos aquele boom da bolha americana de 2008, 2009, onde o primeiro que foi afetado foi a construção civil. Então a base do nosso negócio era vender para as construtoras e pessoas que estavam construindo. Então aquele boom ali, as vendas despencaram demais. Eu falei, eu estava começando nas vendas. E eu via os meus colegas de mesa, os outros vendedores que tinham 10, 12 anos naquela empresa vendendo, que tinha uma carteira de cliente muito grande. Então os caras saíram de uma renda desse tamanho para esse tamanho em questão de 4 ou 5 meses. Se esses caras que são gigantes, que tem uma carteira de clientes espalhada no Goiás inteiro, então desse jeito, imagina eu que estou começando. Aí eu falei, esse negócio aqui, não sabia quanto tempo ia demorar aquela crise, eu falei, vou tentar então ir para a representação. Eu falo a crise do mercado imobiliário de 2009 nos Estados Unidos. Isso repercutiu globalmente, né? Então surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar em um showroom, que eu não sabia do que era. Assim, se fosse em um outro momento, assim, talvez num outro podcast, eu falo como que isso se deu do ponto de vista espiritual, né? Que teve uma profecia que eu iria trabalhar nessa área lá. E aconteceu, eu fui trabalhar num showroom que era um escritório de representação. Eu era tão da roça, e ainda sou, que eu não sabia o que era showroom. Então alguém disse assim, olha, tem uma vaga para trabalhar de auxiliar administrativo num showroom ali no Jardim América e tal. E era o bairro que eu morava. Eu fui lá fazer a entrevista sem saber o que era showroom, irmão. Não ficou pensando que era uma casa de stripper, não? Eu tô inocente. Nome americanizado. Eu tô inocente que eu cheguei, acho que nem cheguei a pensar o que era isso. Quando eu cheguei lá, o indivíduo mostrou que era um escritório de representação, só que não mais no segmento de elétricos, mas de calçados e confecções, que inclusive num dos portfólios lá tinha uma das maiores empresas do segmento, que é a Sandálias Kenner.
Que é uma marca que é assim, acima das concorrentes nível hard. Eu acho que o Nordeste todo usa Kennedy. O Norte e Nordeste. Nordeste. Havaiana, eu acho. Em volume, assim, mas em ticket de venda é a Kenner que ganha. Porque a Havaiana tem muito volume, mas o ticket médio dela é baixo. A Kenner tem Kenner de R$160. Na época, hoje deve ter passado de 200. É verdade. Pois bem, aí eu fui trabalhar nessa empresa onde tinha grandes marcas e já tinha uma praça estabelecida e eu era auxiliar de escritório. Eu trabalhei um tempo, 2 anos e meio, fazendo um trabalho lá que eu considero decente demais. Portanto é que, né, eu fui promovido para as vendas também. Só que nas vendas, Samuel, meio que me perdi, assim, eu era muito novo para o tamanho do desafio. Mas eu vendia mais do que estava estabelecido na meta. Mas assim, eu não sabia organizar muito bem a minha agenda. Eu fazia o interior de Goiás, fazia o Tocantins, viajava para Mato Grosso do Sul, Brasília, que é ali do lado. Eu não sabia muito bem organizar. E aí eles acharam por bem que eu deveria voltar para o administrativo de novo, para eu me amadurecer melhor. E eu, do ponto de vista de quem estava querendo ganhar comissão, voltar para ganhar fixo, eu falei, não dá. E saí. E aí entra a história do choro, né? Mas eu não vou fazer ninguém chorar, não. Eu fiquei 1 ano e meio desempregado em Goiânia, irmão. Inclusive aos meus irmãos que me sustentaram esse período todo, eu tenho uma dívida para a eternidade com eles. Eles pagavam a meu almoço. E as portas se fecharam de uma forma extraordinária, porque assim, aí eu sou cristão, sou evangélico, e eu sei que era um tratamento de Deus na minha vida. E aí, depois de um ano e meio, mais ou menos, amargando esse desemprego em Goiânia, assim, nenhuma porta aberta, e sem entender nada, só sofrendo depressão, ansiedade, tudo quanto há. Abriu-se uma porta para mim no segmento onde eu estou até hoje. Dia 18 de novembro de 2013, eu comecei a trabalhar como consultor de rua para uma marca de proteção veicular. E e essa história é extraordinária, eu acho. Porque eu não tinha nada, não tinha um celular para tirar uma foto, que a gente fazia as vendas e tinha que fazer a vistoria do veículo com foto, né? E não tinha um veículo, nada para ir atrás de cliente. Só que Goiânia é muito grande. E quem contrata proteção veicular é quem tem carro. Então bastava eu ir para o sinaleiro que eu ia encontrar um possível cliente, uma prospecção. Então eu fiz esse trabalho, começando a pé, sem celular para tirar uma foto. Então eu fechava uma venda, eu chamava um outro vendedor que tinha carro e celular, e na época era a câmera digital, para ir comigo, fazer essa vistoria, para assinar o contrato, fazer a vistoria e dava uns 20, 30 conto para ele pôr de gasolina, que na época dava gasolina, né? Hoje em dia não daria para nada. Ivan Júnior, inclusive, que é um dos caras que me ajudou demais. E aí eu fui ganhando dinheiro com essas vendas. Aí eu comprei um celularzinho bacana, aí eu comprei um notebookzinho bacana para eu chegar melhor apresentado nas empresas. Aí eu comprei uma motinha e fui indo. Fiquei 1 ano e meio como consultor de rua, 100% comissionado. Então assim, tem muita gente que acha que é difícil ganhar dinheiro. Talvez... Como assim 100%? Explica melhor aí. 100% comissionado é ajuda de custo zero? Irmão. Se não vender, não come. Se não vender, não come. E aí... Isso é normal, né? Lá para esses grandes centros, né? Nos grandes centros tem essas propostas, né? Só que aí cabe ao indivíduo topar o desafio ou não. Eu sempre fui muito de pagar para ver. Isso me custa um preço. Quando eu saí da empresa de materiais elétricos para ir para essa empresa de representação, eu fui para ganhar 50% do salário que eu ganhava no materiais elétricos. Isso é assim, para o cara que está pagando aluguel, isso é insano, né? Mas eu vi uma possibilidade ali. Mas quem arrisca mais, né? Quem arrisca mais tem uma recompensa maior, né? O retorno quando vem é maior, né? O retorno quando vem é maior. Só fazer um lembrete aqui ao nosso amigo Paulo, o nosso irmão Paulo, do LPA Imóveis, né? Mandar um alusão para ele aí, é um dos nossos patrocinadores, uma das pessoas que é o que entende na área imobiliária, né? Tem chácaras, fazendas, viu? Para vender por todos os gostos e para cumprir todos os sonhos. Samuel, quando tu tiver um staff assim maior, que tiver um dinheiro para comprar uma fazenda... Que eu venho morar nas imediações de Imperatriz. Que morar na imediação de Imperatriz, ali na região de Ribeirãozinho, Bananal, João Lisboa. O nosso amigo Paulo, você já tem um consultor de imóveis excelente, que é o Paulo, viu? E ele é uma pessoa que vai, digamos assim, entregar a foto do seu sonho.
Você vai dizer para ele, olha, eu quero uma chácara assim, com um riozinho, com a água e tal, e o que não alaga, e tudo ele sabe, e ele tem o produto para lhe oferecer. Como também, se tu for em Rondônia do Pará, tu vai encontrar lá nosso amigo o João Correia, que é dono do loteamento de chácara Arara Azul. Inclusive, já ouvi falar desse loteamento lá e estou até curioso para conhecer. Inclusive. Sim. Não, lá é show, lá é show. Lá colocaram em 45 dias, venderam 98% do seu loteamento. Já vai agora para a segunda fase. Então, um abraço, viu, João Correia, viu, daí do loteamento de chácara aí de Rondônia do Pará, o nosso amigo Romildo, viu? Um abraço aí a todos vocês, viu? E só voltando aqui à situação aqui, é temerário, né? Assim, corre-se um risco muito grande, mas eu sempre fui, como eu disse, pagar para ver. Então eu saí de um salário X, fui para metade de X. Começar porque eu sabia que lá, se eu me tornasse representante, eu teria a possibilidade de ganhar muito dinheiro, como eu vi os outros representantes ganhando. E nada é de graça. Nada é de graça. E o que eu tinha? Coragem para trabalhar, sonho, como eu já falei no início. E assim, muita disposição. E aí eu fiz esse trabalho nessa empresa de proteção veicular. Depois de 1 ano e meio como consultor, me tornei representante da marca oficial, né? Ou seja, eu tinha agora um escritório da marca, como se fosse uma espécie de franquia, com pessoas trabalhando para nós, os consultores trabalhando para nós, certo? E depois de 3 anos como representante dessa marca, nós começamos a empreender a nossa marca, que é a Altis Proteção Veicular. Aí chegou onde eu queria. Que aí é a conversão do empregado para o empregador. Eu saí de empregado para autônomo, para representante, que fica ali no intermediário, né? Que ele é empregador, mas também é empregado, né? Que ele depende de uma marca para ele trabalhar. Sim. E aí, então, em março de 2018, no dia 12 de março de 2018, nós colocamos o primeiro cliente para a Altis Proteção Veicular, que inclusive hoje existe a Altis em Goiânia, né, proteção veicular, existe a Altis Nordeste, que a gente está desbravando o nosso Nordeste querido aqui. E essa é a propriedade tua? Eu e tem pessoas, né, tem sócios que construíram junto com a gente lá esse negócio do zero, a partir do zero. Então, é uma história de muito trabalho, de muito sacrifício, de muita perseverança mesmo, constância, mas tá dando resultado. Isso é muito maravilhoso, assim, do que nós começamos, no intervalo de tempo que nós temos como empresa. E o que a gente tem hoje de base de cliente, de valor, de faturamento, é algo que só temos que tributar a Deus todo louvor, porque é algo inacreditável humanamente falando. Assim, e também no rol de negócios, a pessoa não pode se apegar só a um produto, né? Não, tem que... Eu acredito, a gente já conversando sobre isso uns momentos atrás, e tu me falava que tu nunca teve também a intenção, o teu sonho, então é muito morto de fome na hora de sonhar, né? Tu sonha bem, né? Não paga nada, né? Eu gasto bem o direito de sonhar, né? Viu? Eu acho que Deus olha assim, de novo. De novo. Já para que a pessoa... Acabou de sair daqui, já tá voltando. E aí tu havia me dizendo assim que não, eu não quero só um produto, nem só uma empresa. Eu quero fazer várias partes e vários produtos, né, para oferecer para o pessoal. Isso foi também bem no início, eu ainda não tinha negócios, mas em um livro que eu li, que eu não lembro o nome, mas eu lembro da informação do livro. Mas o ensinamento ficou. O ensinamento ficou. O interessante é isso. Você lastrear as suas receitas para que você não fique refém, por exemplo, de um segmento de mercado. Tem gente que não gosta dessa ideia, pessoas bem-sucedidas, inclusive, estão no direito deles, você foca 100% em um negócio e você escala esse negócio e potencializa ele e ok. Já tem outras pessoas que preferem lastrear isso. Aí cabe da inteligência e do jeito de fazer negócio de cada um. O que eu acredito a partir do que eu li nesse livro, que foi muito bem fundamentado para eu chegar nessa minha fé de negócios, eu preciso ter 3 a 5 negócios diferentes, que um não tenha nenhuma dependência um com o outro por causa de vulnerabilidades de mercado. Existem, por exemplo, nós falamos aqui no início, das crises do mercado imobiliário. Sim. Eu lembro que pessoas na época corretores que tinham lá patrimônios financiados, carros de luxo, apartamentos de luxo, tiveram que vender o ágio por preço de banana porque não estava tendo giro de mercado
E é nessa hora aí que a transferência de riqueza acontece, né? Então, se o cara é corretor, o indivíduo é corretor e ele fica só na corretagem, qualquer balanço de mercado imobiliário ele vai ser afetado diretamente. Diretamente. Porque nós estamos aqui projetando comprar uma casa e estamos pagando aluguel. Começou a ter uma crise financeira, a gente fala, não vou comprar a casa agora, eu vou deixar para 2, 3 anos para frente. E o corretor que já estava querendo vender, não vai vender. Pegando o gancho um pouquinho aí, a nossa atual realidade, é assim, eu também sou agente imobiliário, principalmente de imóveis rurais. E depois toda essa insegurança jurídica que hoje o país passa, Samuel, que ninguém está sabendo mais, porque quem compra terra hoje para plantar, por exemplo, soja, milho, grãos em geral, ou vai levar para o lado da pecuária, ele tem um planejamento, ele tem um orçamento e ele tem que fazer isso. E dentro disso requer uma segurança jurídica. E é o que o nosso país não está tendo. Tudo que nós não temos aí. Tudo hoje. Aí principalmente assim, pela parte da política, a segurança jurídica, cai dentro do sistema imobiliário e gera essa crise toda. E ninguém mais está vendendo propriedade. Por quê? Porque as pessoas não querem mais expandir, não podem ou estão com medo de expandir os campos, por exemplo. Né? E é difícil, trocando em miúdos aqui, né? Eu não vou comprar uma terra para mecanizar, para gastar com tecnologia, mecanizar e tudo, e chegando lá o MST invade, né? Invade, aí e você sabe que o Estado não vai te dar um suporte para fazer essa desapropriação lá, ou seja, dessa desocupação, na verdade, né? Sim. O Estado não te garante isso. Isso deixa assim a coisa em berlinda, né? Na berlinda. Então é o seguinte, Samuel, esse foi o nosso primeiro piloto, entendeu? Nós temos umas considerações finais aqui. Vou lhe dar 1 minuto para considerações finais. Mas esse é o nosso primeiro piloto. Vai a um segundo momento, a gente pode fazer numa outra entrevista, num outro momento, e a gente explorar mais a questão hoje atual, que é a questão das tuas empresas, né? Nós deixamos aí só um gostinho aí dos produtos que... igual série do Netflix, quando começa a ficar bom, vem o próximo episódio. O próximo episódio, ou a temporada. Então, a minha consideração final aí, em menos de 1 minuto, é agradecer a você por essa oportunidade, né? Que nos conhecemos já tem aí uns 2 anos. É muito tempo, né? 2 anos, né? Mas foi uma amizade construída em cima de uma transparência, né, e de uma reciprocidade única. Assim, é bom estar aqui, porque o maranhense, por si só, ele é um povo, assim, nós somos um povo de acolher e de nos entregar. Nós somos demais. Inclusive, quando você, aqui nas minhas considerações finais, muito obrigado a todos e tal, e quando eu conversei com o Samuel, a primeira vez eu olhei ele assim e disse, esse cara não é daqui não. Ele tem um jeito de cantor sertanejo. Olha, ele não é o primeiro. Aí quando eu descobri, o cara não era de São Pedro dos Crentes. Da roça, na beira do Riacho. Rio Farinha, na época do Rio Farinha, né? Rio Farinha. Foi uma parteira que foi lá me socorrer minha mãe. E puxou. E o maranhense, coitado, quando puxa, já puxa pelos beiços, pelas orelhas. Por isso que o maranhense deixa cair a cara no chão. Deixa cair a cara no chão. Fica diferenciado fisicamente, né? Quero agradecer também obrigado, o apóstolo Wallace Castro, que está nos abençoando também na nossa jornada. Então, a todos, Deus vos abençoe. Samuel. Foi bom para você? Bom demais. Eu estou tremo.